Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe mais uma live nesta sexta-feira, onde nós estamos buscando a intimidade com Deus, buscando o renovo na presença de Deus, que venhamos nos dedicar à oração, venhamos nos dedicar à leitura da palavra, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos entrar na presença de Deus. Senhor nosso Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, meu Pai, pela oportunidade de estar reunidos, meu Pai, como igreja no dia de hoje, para ouvir a Sua palavra, para orar ao Senhor, para buscar uma intimidade maior na Tua presença e poder viver, meu Pai, a fé, meu Pai, no Evangelho, a fé, Senhor, meu Deus, em Ti, receber, meu Deus, o renovo no Teu Espírito Santo, meu Pai. Receber as forças, meu Pai, que só podemos receber de Ti, da parte do Senhor. A porção, meu Pai, da graça, meu Pai, sobre as nossas vidas. Então, meu Deus, em nome de Jesus, coloca as Suas mãos sobre nós. Abençoa a Sua igreja, abençoa, meu Deus, essa live. Meu Deus, abençoa, meu Pai, o Teu povo. Que o Senhor venha ministrar, meu Pai, ao nosso coração no dia de hoje. Que nós venhamos colocar diante do Senhor todas as nossas lutas, as nossas dificuldades, que venhamos buscar a Tua face, Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, que venhamos nos diminuir para que o Senhor cresça, meu Pai, na nossa vida, para que nós venhamos estar cheios do Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui, porque sabemos que as lutas são grandes, as dificuldades são grandes, meu Pai, para que nós venhamos chegar, meu Deus, e separar esse tempo para estar buscando a Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha nos conduzir, meu Pai, no decorrer desta live, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos aqui presente. Que o Senhor venha abençoar a vida daqueles também que não puderam entrar no dia de hoje. Vai de encontro à vida deles, a casa, a família. Meu Deus, que o Senhor dê força, meu Pai, ânimo para cada um dos Teus servos, para cada um das Tuas servas que tem passado luta, Senhor, talvez dentro do seu lar, talvez no seu trabalho, no seu dia a dia. Tem sofrido, Senhor, meu Deus. Mas nós oramos para que eles venham receber, meu Pai, a força do Senhor, o vigor que vem do Senhor, meu Pai, para conseguir vencer essas lutas, essas aflições, os dias difíceis, os dias de tempestade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor vai de encontro à vida de cada um do Teu povo. Revigora os Teus servos, renova as forças dos Teus servos, meu Pai. É o que nós pedimos a Ti, Senhor, nessa noite. Derrama, Senhor, meu Deus, o Teu poder. Derrama, Senhor, a Tua graça, meu Pai, sobre nós. Porque sem a graça do Senhor, meu Pai, nós não conseguimos. Sem a presença do Senhor, nós não avançamos. Então, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a vencer as barreiras, a vencer as dificuldades, a vencer as lutas, Senhor, meu Deus. Que venhamos colocar diante de Ti, meu Pai, as lutas que temos vivido, as aflições diante do Senhor, que venhamos buscar a Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus, para que essa chama do Espírito Santo, ela venha cada vez mais aumentar em nós, meu Pai, para que as lutas e as aflições não apaguem o fogo do Teu Espírito, meu Pai, mas nos faça cada vez mais perseverante, cada vez mais firme na Tua presença, com os pés firmados sobre a rocha, meu Pai. Em nome de Jesus, pois sabemos que o Senhor é o nosso abrigo, sabemos que o Senhor, meu Pai, é a provisão sobre a nossa vida. O Senhor, meu Pai, é o Deus que cuida de nós, meu Deus, em todo o tempo. E assim nós Te agradecemos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de meditar na palavra de Deus. E a mensagem de hoje, a meditação de hoje, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 11. Lucas 7, versículo 11. Glória a Deus.
bênção, a oportunidade que nós temos de se reunir, né? Para estar orando, para estar buscando intimidade com Deus e não deixar os compromissos, as responsabilidades que temos esfriar a nossa fé, esfriar a nossa oração, a nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Todos os irmãos encontraram. Glória a Deus. Graças a Deus, Dona Leila também. Sim, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que a Dona Cintia poderia orar pela palavra em nome de Jesus. Deus eterno Pai, a Ti apresentamos, meu Pai, ao momento que o Senhor falará conosco. Usa a boca do Teu servo, Senhor, para falar. Venha preparar o nosso coração, preparar a nossa mente, para que nós possamos receber o Teu alimento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fala aquilo que nós precisamos ouvir, que a Tua igreja precisa ouvir, não aquilo que queremos. Que nós viemos meditar, que nós viemos aprender, porque nós sabemos que a palavra ela cura, ela liberta, ela salva. E que nós venhamos, meu Pai, pôr em prática. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, desde já te agradecemos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a senhora. Paz, minha irmã Paula. Paz, irmã. Boa noite. Será que ela está conseguindo me ouvir? Agora eu tava achando, não tava conseguindo liberar aqui o microfone. A paz, irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Feliz a senhora ter conseguido entrar. Graças a Deus. Obrigada, eu que agradeço. Minha irmã, a gente vai ler a mensagem que se encontra em Lucas 7. Lucas 7, versículo 11. Tá bom? A meditação de hoje é Lucas 7, versículo 11. E o subtítulo, ele diz, né? Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou dentre nós", diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se sobre toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus, ele... Primeiro ponto que a gente vê que ele nos mostra na situação dessa mulher é que ela já era viúva, quer dizer, ela já tinha enterrado o marido. Ela já tinha passado, a Bíblia não relata quanto tempo que o marido havia falecido, mas ela já tinha passado por um sofrimento de uma perda. E a gente sabe que nos tempos de Jesus, né, já era um grande sofrimento. Uma viúva sofria bastante quando perdia o marido, quando perdia o filho. E a gente vê que conforme a família ia falecendo,
aquelas viúvas, elas viam que elas iam perdendo a sua provisão ali, perdendo o cuidado, a compaixão, alguém por ela, né? Um apoio, alguém por perto para ajudar. Quer dizer, aquela mulher, ela viu a morte do seu marido e depois a seguir a morte do seu filho único, a Bíblia vai dizer, né? Seguindo assim um ciclo antinatural, né? Que espera-se que os pais morram primeiro, depois os seus filhos. Mas essa mulher, ela estava ali enterrando o seu filho. Quer dizer, uma mulher que enterrou seu marido, já foi um sofrimento e era viúva. Estava enterrando o seu filho. E o que seria daquela mulher dali em diante? O que iria acontecer com ela, né? A gente aprende e vê, né, que naquela época, aquele povo, tanto a viúva quanto o órfão, eles sofriam bastante. E as opções de uma viúva eram o quê? Ou ela se prostituir ou ela mendigar. E aí Jesus ele vem, sabendo de todas essas coisas, e para aquele enterro, e para aquele velório. A Bíblia também vai nos dizer que a verdadeira religião é essa, que você venha cuidar, né, visitar o órfão e a viúva. Mas por que ele fala isso? Num contexto geral, você olha assim, o órfão e a viúva, o quê? Aquele que é desamparado. Aquela pessoa que está desamparada. Que ela não tem ninguém por ela. Ela não tem alguém que se compadeça por ela. Alguém que sinta a dor dela. Alguém que se importe com ela. Então, Deus ele vem mostrando isso para nós, que a igreja ela tem que fazer esse papel. Que a Bíblia vai dizer aqui que Jesus se compadeceu daquela mulher. Jesus viu o choro daquela mulher. Jesus parou aquele velório. E aí ele vai dizer assim no 13: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Quer dizer, nós olhamos situações muitas das vezes na nossa vida que nós não conseguimos falar para Deus. Nós não conseguimos expressar para Deus o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando. Nós só conseguimos chorar. Chorar diante de Deus. Muitas das vezes procurando uma solução, uma saída, procurando uma resposta, pensando o porquê disso. Poxa, já perdi o meu marido e agora um filho único. Quer dizer, ela viu a família dela se desfazer. Ela viu a família dela se desfazer. Mas Deus ele vem mostrando que mesmo quando eu e você não nos colocamos a buscar orar a Deus, no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da aflição, onde só você só consegue chorar, você não consegue nem pedir a Deus a ajuda dele, em meio a tudo isso, ele consegue compreender lágrimas. Ele consegue entender lágrimas. Mesmo que eu e você não fale nada, ele consegue entender o seu desejo, ele consegue entender o seu sofrimento, ele consegue entender a sua aflição, ele consegue entender a sua luta, mesmo sem palavras alguma. Ele nos compreende. E a Bíblia diz no 14: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Quer dizer, o nosso Deus,
Ele tem poder para trazer a esperança de volta. Ele tem poder para reverter qualquer situação. Ele tem poder para trazer a vida. Quantas pessoas ali naquele lugar também não perderam filhos, também não perderam maridos, também não ficaram viúvas? Quantas pessoas naquele lugar não passaram por situação semelhante? Mas Deus decidiu atuar na vida daquela viúva. Deus decidiu atuar na vida daquela mulher. Deus ele decidiu agir. E aí ele diz, no 16, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Quer dizer, aquele povo, ele só reconheceu que Jesus era um profeta, que Jesus ele tinha a presença de Deus, que Deus estava no meio deles, que Deus estava agindo em favor deles, quando eles viram alguma coisa grandiosa. Quando eles viram algo grandioso. E a multidão, ela é assim. A multidão, ela só acredita quando ela vê algo grande, algo poderoso, algo que aos olhos do homem é, nossa, que maravilha. É tremendo você ver o poder de Deus atuar? Sim, é tremendo. E uma alma se converter, não é mais tremendo ainda? E uma mulher que estava sofrendo porque tinha perdido seu marido e agora estava perdendo o seu filho único, e talvez o seu sofrimento ia aumentar mais, porque o seu filho estava sendo a sua ajuda. Seu filho estava por ela ali naquele lugar, estava sendo ajuda na vida dela, ela tinha alguém por ela, e ela perdeu aquilo que era único. Mas Deus, ele se compadeceu dela, do sofrimento dela, da dor dela. A multidão, ela só vai se admirar com aquilo que é grandioso. Mas Deus, ele vem e vai se compadecer do que nós passamos. Ele sabe aquilo que nós iremos sustentar e aquilo que nós não iremos sustentar. Coisas que nós iremos suportar, eu não suporto. Eu vou passar por isso, eu não suporto. Deus sabe que você suporta, o que você não suporta. Você se questiona, eu não suporto passar por isso, eu não suporto passar por aquilo. Não, você não quer passar. Agora, se você suporta, quem sabe é Deus. Deus, ele sabe, se você é forjado, você vai sustentar aquela situação. Talvez você sustente ela com choro, com aflições, mas são coisas que são necessárias. Aquela mulher suportou a morte do marido. Ela passou por sofrimento já. E aí veio também a morte do filho único. E aí a Bíblia vai dizer que aquele povo, aquelas pessoas cheias de temor, no 16, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, quer dizer, por causa dos milagres. A multidão quer ver os milagres. Mas Deus, ele veio para muito mais do que isso. Muito mais do que milagres. Mas ele veio para salvar, ele veio para nos purificar. Ele veio para nos mostrar que ele sabe até onde é o nosso limite. Ele sabe. Ele sabe o fardo que eu e você aguentamos carregar. Até onde nós aguentamos carregar. E aí ele vem e diz para aquela mulher não chorar. Ele vem como um alívio. Ele vem para resolver aquela situação.
ele vem para reverter aquilo e mostrar que Deus, ele ainda opera milagres, que ele ainda age em favor, que ele é um Deus que se compadece de nós, que ele se compadece das nossas dores, das nossas aflições. Mesmo quando eu e você nos sentimos desamparados. Muitas das vezes você se sente desamparado. Talvez o cenário é um cenário de tragédia, é um cenário difícil, é um cenário de morte, é um cenário ruim. Mas o único que entra, está conosco para nos aliviar, para nos cuidar e saber que ele vai operar no meio do cenário de morte, é o Deus que vai parar um velório e que vai agir em nosso favor, que vai trazer de volta a esperança, que vai nos dar força para prosseguir, força para continuar na presença dele. Então, independente do que você está passando ou que você irá passar, ele é o Deus que dá estrutura para que nós venhamos seguir em frente, para que nós venhamos suportar as aflições, as dificuldades, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que Deus ele colocou no meu coração, e eu creio que ele vem e fortalece, né, a cada um de nós, para que nós venhamos saber que Deus ele tem zelado pelos seus, né? Ele tem cuidado de nós. Por mais que seja dias de opressão, dias difíceis, decisões que muitas das vezes nós temos que tomar e nós não sabemos, mas nós temos que buscar sempre nele a provisão dele, a direção dele, para que nós venhamos tomar a decisão certa, para que nós venhamos entender qual é a vontade dele para nós, para a nossa vida, para o nome dele ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Tem alguma irmã que quer falar alguma coisa, quer acrescentar? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Quem vai orar comigo hoje? Seu André. Dona Cíntia. Ela vai louvar. Ela vai louvar. Vai louvar no final? Amém. Dona Paula. Não, irmão, obrigada. Amém. Dona Leila. Hoje não, irmão, obrigada. Amém. Amém. Se André poderia iniciar a oração. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Ficar na face do Senhor, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Bendito e grandioso é o Senhor, Pai. Que o poder do viver e do morrer está em tuas mãos. O Senhor é poderoso. O Senhor é grande. E quando lemos, Senhor, os seus feitos e o que o Senhor realizou e tem realizado no nosso meio, é algo incomparável, insondável. Mas não é isso, Senhor, que nos move. Não é isso que nos aproxima do Senhor. Eu sei que um dia o Senhor falou que aquela multidão te seguia pela comida e pela bebida, mas nós te amamos, Senhor. Sabemos que o Evangelho, a obediência e a prática é algo muito difícil. Lutamos todos os dias contra a nossa natureza, a nossa carne, mas, Senhor, te amamos, te adoramos. O Senhor é bendito, Senhor, e nos alegramos a ver que o Senhor sempre cuidou daqueles que estavam sendo oprimidos, que não tinham mais recursos,
que às vezes sua esperança já era nula, e o Senhor vem com poder, com a sua grandeza, com a sua sabedoria, com a sua misericórdia, e o Senhor, meu Pai, faz tudo novo. No caso desta viúva, o Senhor deu de novo a esperança, mas mais que um milagre do ressuscitar, o filho dessa mulher foi mostrar para ela que o Senhor nunca desamparou, que o Senhor olha para aqueles que choram, que o Senhor tem sondado a opressão que a tua igreja tem passado, as humilhações, as lutas, as tempestades, os dias maus. O Senhor, meu Pai, tem visto todas as coisas, porque nada passa desapercebido, meu Pai, pelo Senhor. Ah, meu Deus, e sabemos que nossa resposta, ela vem dos céus, vem do Senhor, no tempo em que o Senhor determinou. Sabemos que a nossa esperança está no nosso Cristo, que o Senhor é Deus maravilhoso, Deus tremendo, exaltado, o nosso Deus consolador, o nosso Deus que tem enxugado, sim, já nos tempos de hoje as nossas lágrimas. Um dia não prantearemos mais, Senhor. Um dia não choraremos mais. Mas enquanto estamos nessa terra, meu Pai, é o Senhor que é o nosso consolo. É aos seus ombros, meu Pai, que encontramos descanso. É quando curvamos a nossa cabeça, meu Pai, nos teus ombros e pedimos o seu abraço que encontramos refrigério, descanso para nossa alma. Porque quantos são as lutas dos meus irmãos, quantos são as lutas da igreja, Senhor, dessas pessoas. Quantos são os momentos de humilhações, de escassez, momentos onde pensamos, Senhor, o que faremos? Para onde iremos? Dias têm sido difíceis, mas, Senhor, um dia o Senhor me ensinou que o Senhor é uma torre forte, em meio a uma tempestade, onde quer nos a enxurrada quer nos levar, nos agarramos no Senhor como a nossa salvação. Independente, meu Pai, como a correnteza quer nos levar, sabemos que estamos seguros se estivermos abraçados ao seu Evangelho, a esperança do Senhor. Meu Deus, aviva a esperança, Senhor, no coração dos meus irmãos, daquele que vai ouvir esta oração, que vai ouvir esta mensagem. E se for possível, se for o seu querer, meu Pai, nós nos humilhamos e reconhecemos que somos pequenos, falhos, mas o Senhor é Deus, Deus que ressuscita mortos, Deus que dá a vida, Deus que a última palavra é o Senhor, Deus que é o início e o fim, o alfa e o ômega, aquele que iniciou a história de um homem, aquele que determina o final e ninguém pode impedir o seu agir. Então oramos ao Senhor, Pai, aquilo que estava sem esperança no nosso coração, aquilo que para nós talvez já não tivesse mais chance. Se for da sua vontade, meu Pai, restaurar, ressuscitar, trazer de novo, refazer. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós humilhamos e pedimos, meu Pai, refaça casamentos. Refaça, meu Pai, a vida familiar. Refaça a saúde, meu Pai, deste povo. Refaça, meu Pai, o psicológico. Quantas pessoas estão, meu Pai, traumatizadas, abaladas psicologicamente. Pessoas que estão com traumas, com depressão, medos de sair de casa, dos seus quartos, medos de viver, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, por um trauma, por um medo, por algo que aconteceu, medos de viver o novo com o Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te imploro, põe a mão agora sobre a vida da tua igreja.
Restaura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a esperança. E nós venhamos permanecer firmes na fé. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, mesmo que a situação esteja difícil, às vezes não vemos luz no fim do túnel, mas o Senhor é a saída, o Senhor é a resposta. No Senhor está o nosso auxílio, no Senhor está o nosso refúgio, no Senhor está o nosso abrigo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é tremendo, meu Pai. Quão bom é ter um Deus vivo e poderoso. Que triste é saber, meu Pai, que ainda existem pessoas que buscam deuses estranhos, que prestam culto a homens, a um pedaço de madeira, a espíritos enganosos. Mas nós temeremos ao Senhor, invocaremos o seu nome e sabemos que a resposta, ela virá, porque o nosso Deus é vivo e poderoso. O nosso Deus criou os ouvidos e escuta o clamor daquele que se humilha e espera no Senhor. O nosso Deus não está com o braço encolhido, mas estendido para abençoar aquele que busca as tuas mãos, que busca se humilhar debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, porque o Senhor, em tempo determinado e devido, nos exaltará. Sim, meu Pai, nós veremos como essa mulher viu o seu filho já num caixão ser restaurado à vida. O que o Senhor não pode fazer, Senhor? O que o Senhor não pode restaurar? O que o Senhor não pode revitalizar? O que o Senhor, meu Pai, é impedido de fazer? O Senhor venceu a morte. Todo o poder está em tuas mãos, meu Deus. Então toca nessa pessoa, meu Pai, nesse irmão, na nossa igreja, que está ouvindo essa oração, e que ela venha saber que o nosso Deus é o Deus do impossível, o Deus de já, o Deus que pode todas as coisas. Ah, meu Pai, que a esperança venha restaurar no coração desse irmão, dessa irmã, e que eles venham saber que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, não só pelos milagres, mas porque o Senhor, meu Pai, tem estado atento, os teus olhos têm estado passado pela terra e tem visto a opressão do teu povo, o sofrimento. O Senhor está no controle de tudo, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Meu Pai, te agradeço, Senhor, por um dia o Senhor, meu Pai, ter tido a misericórdia de me chamar para conhecer um Deus vivo e poderoso. Eu que andava na sombra da morte, e hoje eu vejo a vida, e a vida está em Cristo, e é Cristo. E aqueles que estão no Senhor, meu Pai, renovam suas forças, voam como águias, Senhor, sobre as nuvens dos problemas. Ah, meu Pai, o Senhor é maravilhoso. Restaura a força da tua igreja nessa noite. Restaura a força dessa pessoa que está ouvindo. Restaura o ânimo, o vigor, a esperança do evangelho puro e verdadeiro. Oh, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, visita a casa dos meus irmãos, toca nos maridos, nas esposas, nos filhos, nos familiares, nos entes queridos, nos irmãos. Toca, meu Pai, nos nossos colegas de trabalho, nas suas famílias. Toca na vida daquele que perdeu a esperança, meu Pai, de estar em comunhão na igreja. Talvez aquele que nunca recebeu um evangelho puro, de amor verdadeiro, de salvação. Talvez foi doutrinado numa religião e foi humilhado, escravizado, torturado psicologicamente. Hoje tem medo só de ouvir falar de igreja. Mas em nome do Senhor Jesus, Pai, que o seu amor alcance. Que o seu amor alcance, meu Pai, os meus irmãos do interior. Que se por algum motivo eles não estão entrando na live pelas lutas, pelas dificuldades familiares, ou qualquer outro problema, que o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, visite-os nessa noite, toque com seu poder, toque no lar, toque no coração, na família, em nome do Senhor Jesus. Pelo seu nome eu repreendo, Senhor, os vícios,
Eu repreendo a inveja, a fofoca, a contenda, a depravação, as brigas no lar. Eu repreendo o desemprego, a preguiça. Eu repreendo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, todos os olhos altivos, todo o coração orgulhoso, soberbo, que venha ser quebrantado. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te imploro, Pai, toque num coração mais duro e insensível e revele o seu amor, e que essas pessoas venham se prostrar e confessar que só o Senhor é Deus, confessar que o Senhor é o Salvador. Salva, meu Pai. Salva a minha casa, salva a casa dos meus irmãos, salva os familiares, que eles venham ter encontro com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu te agradeço por essa mensagem de poder, essa mensagem que revitaliza o nosso coração, que traz esperança, que mesmo aquilo que para nós já era impossível, já estava morto, pode tornar a vida se o Senhor chegar. Aonde o Senhor chega, meu Pai, há salvação, há cura, há transformação, e ao ressuscitar do Senhor também. Eu te agradeço, Senhor, pelo seu amor, pelo seu carinho, te agradeço por cuidar de nós, te agradeço por o seu evangelho estar entrando, penetrando no nosso coração, que essa semente não venha ser tirada de nós, Senhor, mas que venha crescer, que venha ser germinada pela santidade, pelo teu Espírito Santo, e que venha dar frutos agradáveis para o Senhor, meu Pai. E eu passo essa oração para o meu irmão em nome de Jesus. Sim, Senhor nosso Deus, em concordância com teu servo, meu Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, colocamos o nosso lar, a nossa família. Nós agradecemos pela sua compaixão, pelo seu compadecer de nós, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça. Meu Deus, nós somos gratos ao Senhor, meu Pai, pela tua palavra, pelo teu evangelho na nossa vida, pois o Senhor, meu Pai, mudou o nosso ser, mudou a nossa forma de viver, meu Pai, mudou os nossos pensamentos. O Senhor, meu Deus, trouxe alegria, meu Pai, para uma vida de tristeza. O Senhor, meu Deus, trouxe paz, trouxe ânimo, meu Deus, para as nossas vidas. O Senhor nos mudou, nos transformou, meu Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Tu és na nossa vida. Um Deus tão santo, tão poderoso, tão único, tão perfeito é o Senhor sobre nós. Um Deus, meu Pai, que se importa com um homem tão pequeno, um homem, meu Pai, tão falho, tão errante. Mesmo assim, o Senhor ainda olha por nós. O Senhor nos diz que tem procurado aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Então, meu Deus, que nós venhamos Te adorar de todo o nosso coração, que nós venhamos Te bendizer, Te exaltar e Te glorificar, porque nós temos experimentado da mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas, em meio, meu Pai, dias difíceis, em meio, meu Pai, tristezas, em meio dias maus. O Senhor permanece o mesmo, o Senhor não mudou. O Senhor é aquele que intervém por nós, aquele, meu Pai, que enxuga as nossas lágrimas, aquele que faz as escamas dos nossos olhos caírem para enxergar, meu Pai, a grandeza do Senhor, a glória do Senhor, a majestade do Teu agir, meu Pai. É o Deus, meu Pai, que nos leva, Senhor, a caminhar sobre as águas. É o Deus que nos leva a crer no impossível, no invisível, no imaginável. Meu Deus, nós cremos no Senhor e na Tua palavra, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos Teus servos, meu Pai. Toca com Teu poder, renova a vida deles, restaura, sara as feridas, as dores. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a glória do Senhor seja manifesta, meu Pai, na casa, na família, no trabalho, na vida espiritual, que eles venham experimentar o novo do Senhor, meu Pai, o renovo da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, faz com que seja uma igreja, meu Pai, avivada, uma igreja, meu Pai, que venha arder, Senhor, meu Pai, na Tua presença, que venha queimar no Seu Espírito Santo, Senhor, tão desejosa de Ti. Em nome de Jesus, uma igreja que se empenha, meu Pai, em buscar a Tua presença, em buscar a Tua face, em buscar o Seu Espírito Santo, meu Pai. Uma igreja, meu Pai, que não se intimida
Deus, com as lutas, que não se intimida com as adversidades, que não se intimida com as tempestades, meu Pai, mas uma igreja que crê no Senhor, que confia no Senhor, uma igreja que sabe que o Senhor, meu Pai, é o Deus que é o socorro bem presente. E assim, meu Deus, nós te louvamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Amém, Senhor, eu agradeço esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus, Pai, que
tudo seja para a tua glória, para a tua honra, para a tua majestade, para o teu louvor, para o teu poder. Que assim seja em nossas vidas, Pai. Que com o Senhor nada sentimos falta, porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor nos completa. Que o Senhor venha ser o cristocentro das nossas vidas, dos nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E graças a Deus, glória a Deus, por mais uma live, por mais uma oportunidade, né? Em nome De buscarmos ao Senhor. Glória a Deus.